1 Crônicas capítulo 25. Também Davi, juntamente com os capitães do exército, separou para o serviço alguns dos filhos de Asaf, e de Emã, e de Jedutum para profetizarem com harpas, com alaúdes, e com símbolos. Este foi o número dos homens que fizeram a obra, segundo o seu serviço. Dos filhos de Asaf, Zacur, José, Netanias e Azarela, filhos de Asaf, a cargo de Asaf, que profetizava sob as ordens do rei. De Jedutum os filhos de Jedutum, Gedalias, Izeri, Jesaías, Asabias e Matitias, 6, a cargo de seu pai, Jedutum, que profetizava com a harpa, louvando ao Senhor e dando-lhe graças. De Emã, os filhos de Emã, Buquias, Matanias, Uziel, Sebuel, Jerimote, Ananias, Anani, Eliatá, Gidalte, e Romante-Ezer, Josbecasa, Malote, Otira e Maziote. Todos estes foram filhos de Emã, o vidente do rei, segundo a promessa de Deus de exaltá-lo. Deus dera a Emã 14 filhos e 3 filhas. Todos estes estavam sob a direção de seu pai para a música na casa do Senhor, com símbolos, alaúdes e harpas para o serviço da casa de Deus. E Asaf, Jedutum e Emã estavam sob as ordens do rei. Era o número deles, juntamente com seus irmãos instruídos em cantar ao Senhor, todos eles mestres, 288. E determinaram os seus cargos por sortes, todos igualmente, tanto o pequeno como o grande, assim o mestre como o discípulo. A primeira sorte, que era de Asaf, saiu a José, a segunda a Gedalias, que com seus irmãos e filhos eram 12. A terceira a Zacur, seus filhos e irmãos, 12. A quarta a Esri, seus filhos e irmãos, 12. A quinta a Netanias, seus filhos e irmãos, 12. A sexta a Buquias, seus filhos e irmãos, 12. A sétima a Jezarela, seus filhos e irmãos, 12. A oitava a Jesaías, seus filhos e irmãos, 12. A nona a Matanias, seus filhos e irmãos, 12. A décima a Simei, seus filhos e irmãos, 12. A undécima a Azarel, seus filhos e irmãos, 12. A duodécima a Asabias, seus filhos e irmãos, 12. A 13ª a Subael, seus filhos e irmãos, 12. A 14ª a Matitias, seus filhos e irmãos, 12. A 15ª a Jerimote, seus filhos e irmãos, 12. A 16ª a Ananias, seus filhos e irmãos, 12. A 17ª a Josbecasa, seus filhos e irmãos, 12. A 18ª a Anani, seus filhos e irmãos, 12. A 19ª a Malote, seus filhos e irmãos, 12. A 20ª a Eliatá, seus filhos e irmãos, 12. A 21ª a Otir, seus filhos e irmãos, 12. A 22ª a Gidalte, seus filhos e irmãos, 12. A 23ª a Maziote, seus filhos e irmãos, 12. A 24ª a Romante-Ezer, seus filhos e irmãos, 12. 1 Crônicas capítulo 26. Quanto às turmas dos porteiros, Meselemias, filho de Coré, dos filhos de Asaf. E foram os filhos de Meselemias, Zacarias o primogênito, Gediael o segundo, Zebadias o terceiro, Jatniel o quarto, Elão o quinto, Jeuanã o sexto, Elioenai, o sétimo. Os filhos de Obed-edom foram, Semaías o primogênito, Jeuzabade o segundo, Joá o terceiro, Sacar o quarto, Netanel o quinto, Amiel o sexto, Issacar o sétimo, Peuletai o oitavo, porque Deus o tinha abençoado. Também a seu filho Semaías nasceram filhos, que dominaram sobre a casa de seu pai porque foram varões valentes. Os filhos de Semaías, Olni, Rafael, Obed e Elzabade, com seus irmãos, homens valentes, Eliú e Semaquias. Todos estes foram dos filhos de Obed-edom, eles e seus filhos e irmãos, homens capazes e de força para o serviço, eram 62, de Obed-edom. Os filhos e os irmãos de Meselemias, homens valentes, foram 18. De Oza, dos filhos de Merari, foram filhos, sim e o chefe, ainda que não era o primogênito, contudo seu pai o constituiu chefe. Ilquias o segundo, Tebalias o terceiro, e Zacarias o quarto, todos os filhos e irmãos de Oza foram 13. Destes se fizeram as turmas dos porteiros, isto é, dos homens principais, tendo cargos como seus irmãos, para ministrarem na casa do Senhor. E lançaram sortes,
assim os pequenos como os grandes, segundo as suas casas paternas, para cada porta. E caiu a sorte do oriente a Selemias. Depois se lançou a sorte por seu filho Zacarias, conselheiro entendido, e saiu-lhe a do norte. A Obed-edom a do sul, e a seus filhos a casa dos depósitos. A Supim e Oza do ocidente, perto da porta Salequete, junto ao caminho da subida, uma guarda defronte de outra guarda. Ao oriente estavam 6 levitas, ao norte 4 por dia, ao sul 4 por dia, porém para a casa dos depósitos de 2 em 2. Para Parbar, ao ocidente, 4 junto ao caminho, e 2 junto a Parbar. Essas foram as turmas dos porteiros dentre os filhos dos Coraitas, e dentre os filhos de Merari. E dos levitas, Aías tinha cargo dos tesouros da casa de Deus e dos tesouros das ofertas dedicadas. Quanto aos filhos de Ladã, os filhos dos Gersonitas que pertencem a Ladã, chefes das casas paternas de Ladã, Jeiel. Os filhos de Jeiel, Zetão e Joel, seu irmão, estes tinham cargo dos tesouros da casa do Senhor. Dos Arramitas, dos Isaritas, dos Hebronitas, dos Uzielitas. Sebuel, filho de Gerson o filho de Moisés, que era chefe dos tesouros. Seus irmãos, de Eliezer foi filho Reabias, de quem foi filho Jesarias, de quem foi filho Jorão, de quem foi filho Zicri, de quem foi filho Selomote. Este Selomote e seus irmãos tinham a seu cargo todos os tesouros das ofertas dedicadas, que o rei Davi e os chefes das casas paternas, chefes de milhares, e de centenas, e chefes do exército tinham dedicado. Dos despojos das guerras dedicaram ofertas para consertarem a casa do Senhor. Também tudo quanto fora dedicado por Samuel, o vidente, Saul, filho de Quis, Abner, filho de Ner, e Joabe, filho de Zeruia, isto é, tudo quanto qualquer havia dedicado estava sob a guarda de Selomote e seus irmãos. Dos Isaritas, Kenanias e seus filhos foram postos sobre Israel para os negócios de fora, como oficiais e juízes. Dos Hebronitas foram Asabias e seus irmãos, homens valentes, 1.700, que tinham a seu cargo Israel, ao ocidente do Jordão, em todos os negócios do Senhor e no serviço do rei. Gerias era o chefe dos Hebronitas, segundo as suas gerações conforme as casas paternas. No ano 40 do reino de Davi foram procurados, e acharam-se entre eles varões valentes em Jazer de Gileade. A ele e a seus irmãos, 2.700 homens valentes, chefes das casas paternas, o rei Davi constituiu sobre os Rubenitas e os Gaditas, e a meia tribo dos Manassitas, para todos os serviços de Deus, e para todos os negócios do rei. 1 Crônicas capítulo 27. Ora, os filhos de Israel segundo o seu número, os chefes das casas paternas, e os chefes dos milhares e das centenas, com os seus oficiais, que serviam ao rei em todos os negócios das turmas que entravam e saíam de mês em mês, em todos os meses do ano, eram em cada turma 24.000. Sobre a primeira turma, no primeiro mês, estava Jazobião, filho de Zabdiel, e em sua turma havia 24.000. Era ele descendente de Pérez, e chefe de todos os comandantes do exército para o primeiro mês. Sobre a turma do segundo mês estava Dodai, o Auita, com a sua turma, cujo chefe era Miclote, e em sua turma havia 24.000. O terceiro comandante do exército, para o terceiro mês, era o chefe Benaías, filho do sacerdote Jeoiada, e em sua turma havia 24.000. Este é aquele Benaías que era o varão valente entre os 30 e comandava os 30, e da sua turma era seu filho Amizabade. O quarto, do quarto mês, era Azael, irmão de Joabe, e depois dele Zebadia, seu filho, e em sua turma havia 24.000. O quinto, do quinto mês, Samute, o Israelita, e em sua turma havia 24.000. O sexto, do sexto mês, Ira, filho de Iques, o Tecoíta, e em sua turma havia 24.000. O sétimo, do sétimo mês, Eleis, o Pelonita, descendente de Efraim, e em sua turma havia 24.000. O oitavo, do oitavo mês, Sibecai, o Uzatita, dos Zeraitas, e em sua turma havia 24.000. O nono, do nono mês, Abiezer, o Anatotita, dos Benjamitas, e em sua turma havia 24.000. O décimo, do décimo mês, Maarai, o Netofatita, dos Zeraitas, e em sua turma havia 24.000. O undécimo, do undécimo mês, Benaías, o Piratonita, dos filhos de Efraim, e em sua turma havia 24.000. O duodécimo,
do 12º mês, Eldai, o netofatita, de Otniel, e em sua turma havia 24.000. Sobre as tribos de Israel estavam estes: sobre os Rubenitas era chefe Eliezer, filho de Zicri; sobre os Simeonitas, Cefatias, filho de Maacá; sobre os Levitas, Asabias, filho de Quimuel; sobre os Aronitas, Zadoque; sobre Judá, Eliú, um dos irmãos de Davi; sobre Issacar, Onri, filho de Micael; sobre Zebulon, Ismaías, filho de Obadias; sobre Naftali, Jerimote, filho de Azriel; sobre os filhos de Efraim, Oséias, filho de Azazias; sobre a meia tribo de Manassés, Joel, filho de Pedaías; sobre a meia tribo de Manassés em Gileade, Ido, filho de Zacarias; sobre Benjamim, Jaziel, filho de Abner; sobre Dan, Azarel, filho de Jeroão. Esses eram os chefes das tribos de Israel. Não tomou, porém, Davi o número dos de 20 anos para baixo, porquanto o Senhor tinha dito que havia de multiplicar Israel como as estrelas do céu. Joabe, filho de Zeruia, tinha começado a numerá-los, porém não acabou, porquanto viera por isso ira sobre Israel, pelo que o número não foi posto no livro das crônicas do rei Davi. Sobre os tesouros do rei estava Asmavete, filho de Adiel; sobre os tesouros dos campos, das cidades, das aldeias e das torres, Jonatas, filho de Uzias. Sobre os que faziam a obra do campo, na lavoura da terra, Esri, filho de Quelube. Sobre as vinhas, Simei, o Ramatita; sobre o produto das vides nas adegas do vinho, Zabdi, o Sifmita. Sobre os olivais e sicomoros que havia nas campinas, Baal-Anã, o Gederita; sobre os armazéns do azeite, Joás. Sobre o gado que pastava em Sarom, Sitrai, o Saronita; sobre o gado dos vales, Safate, filho de Adilai. Sobre os camelôs, Obil, o Ismaelita; sobre as jumentas, Gedeias, o Meronotita. E sobre o gado miúdo, Jaziz, o Agrita. Todos esses eram os intendentes dos bens do rei Davi. Jonatas, tio de Davi, era conselheiro, homem entendido, e escriba; Eligeel, filho de Acmoni, assistiam os filhos do rei. Aitofel era conselheiro do rei; Uzai, o Arquita, era amigo o rei. Depois de Aitotel, Jeoiada, filho de Benaías, e Abiatar foram conselheiros, e Joabe era chefe do exército do rei.